Temos aqui uma estufa do lado da outra, né? Só que essa estufa não tem a mesma função dessa estufa. Essa estufa a gente chama de incubadora. É aquela que a gente vai pôr os micro-organismos e eles vão crescer aqui dentro, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ela tem aqui, né, que a gente não precisa abrir toda hora, uma porta de vidro, ela tá morninha. É aqui que a gente vai incubar os micro-organismos. O que é isso? Vocês vão ver, meio de cultura, a gente vai dar os nutrientes que o micro-organismo precisa. Nós demos os nutrientes que eles precisam, a gente precisa dar a temperatura para ele, né? Para ele começar a se multiplicar. Aí, cada 20 minutos, ele dobra de tamanho, né? A população dele vai aumentando. Então, aqui, ela fica, né? Os micro-organismos são inoculados, eles têm uma temperatura ideal para eles se desenvolverem e tem comida. Então, vamos que vamos. Aí vai formar o que a gente chama de UFC, Unidade Formadora de Colônia, porque eles vão começar a se reproduzir e aquilo que era invisível para a gente vai enxergar uma colônia de micro-organismos, tá? Essa estufa é diferente dessa estufa aqui, né? Essa daqui, tá? Bom, melhor se você pega. Essa estufa já é uma estufa que está escrito de secagem e esterilização. A temperatura mínima que chega a essa estufa, que está desligada, né? Eu nem vou ligar ela. A temperatura mínima que ela chega é 50 graus. Porque a gente pode fazer a secagem e a esterilização na autoclave, como a gente pode fazer a seco. Nesse caso aqui, essa estufa, ela não vai conseguir fazer a incubação dela, porque o mínimo é 50 graus, só se fossem as bactérias termófilas, né? E então é diferente. Essa daqui a gente vai encolar no papel craft, como a gente viu na outra aula, e nós vamos pôr aqui, né? Por um tempo que tem lá a tabela, tá? E a gente vai fazer secagem. Então as estufas são diferentes. Se vocês quiserem, eu vou mostrar lá no outro laboratório depois uma que é de secagem, né? De circulação forçada, que faz a desidratação. Então, as estufas não são iguais. Cada estufa tem uma função, tá? Então, nós vamos hoje colocar aqui, ó, tá marcando 37, tá? Nós temos que abaixar essa temperatura. Por que a gente tem que abaixar? Porque, né, a gente quer 36 graus. 36 graus é uma temperatura das mesófilas, que é uma temperatura nossa de corpo. Quando eu vou fazer fungo, eu uso de 31 a 33 graus. Eu abaixo a temperatura, porque o fungo gosta de uma temperatura mais baixa. No nosso caso, nós vamos fazer o teste com a estufa a 36 graus, tá? Nós vamos fazer com 36, tá? Então, nós vamos fazer agora, nós vamos voltar lá para a gente fazer, aí inocular a nossa bactéria para colocar aqui, tá? Para a gente ver as unidades formadoras de bactéria. E nós temos o suave que nós fizemos na aula passada, usando palito de churrasco e o algodão, certo? Que fica baratinho. Esse aqui, pessoal, tá rasgado, né? É só demonstrativo, a gente não vai usar, mas esse daqui é um suave já comprado, né? Ele vem esterilizado, né? A gente abre aqui, ó, e aqui tá, ó, o suave, né? Que a gente não vai usar, mas esse é o suave que a gente usa normalmente num laboratório, que vai usar isso daqui, certo? Então, esse a gente não vai usar então, porque já tá rasgado, é só demonstrativo mesmo, né? Agora, pessoal, eu vou escrever aqui, né? Toda vez que a gente tem uma contaminação, se eu colocar lá no laboratório, eu não sei de quem é, nada, né? Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou marcar o meio de cultura, tá? Como é que eu marco? Nunca escrevo no meio, porque depois eu não vou enxergar. Na parte de baixo, certo? Eu vou escrever o meio de cultura.
No caso, é esse meio de cultura que eu vou usar. Pessoal, esse meio de cultura não é usado pela gente, né? Que eu falei pra vocês. Esse é o meio de cultura. O que nós vamos, né? Sempre na lateral, pessoal. Nunca no meio, porque a gente não consegue. Mão do professor Tiago, tá certo? Aqui, mesma coisa. Qual o meio de cultura que a gente vai pegar? Cromoclean. Tá? Os. Mesma coisa. Na lateral, mão do professor Tiago. Nós vamos fazer o esfregaço da mão do professor Tiago. Tá certo? Então, agora a gente vai arrumar um jeito de fazer uma filmagem, de eu fazer o esfregaço da mão do professor Tiago, tá? Vamos lá? Então, a mão do professor Tiago, né, tá aqui, a gente vai fazer o esfregaço da mão dele. Eu tiro, olha, tô tirando aqui o tampãozinho, né, eu passei álcool 70 na mão, né? E agora eu vou fazer o esfregaço na mão dele, né? Vou passar nos vãozinhos do dedo, né? Tá? E a gente vai pegar e tentar pegar todas as bactérias que estão na mão dele. Bom, eu fiz isso, eu vou pegar a minha placa, abro aqui e vou semear. Né? Ó, eu vou semear. Aqui no caso tem 3, né, divisórias. Eu vou pôr nas 3 divisórias, tá? Então, eu peguei aqui, tá? Aqui, esse meio de cultura de antibiótico, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Né? Eu vou semear os micro-organismos que estavam na mão dele. Outra forma que eu posso fazer, que eu vou usar a mesma placa, olha aqui. Eu vou colocar o meu suave na água peptonada, né? Eu vou deixar um tempo ele agindo, né? E no caso, a gente vai usar a mesma placa, depois nós vamos fazer, né? Até seria interessante que vocês viessem aqui pegar uma placa para vocês, né? E faço a semeadura, tá? Nós vamos fazer na mesma placa, tá? Aqui mesma coisa. Gente, olha, nunca, eu vou fazer errado aqui, nunca abram assim, que vai estar contaminando. Então, abra aqui, ó, tá? Né? Dessa forma, a gente fez a semeadura. Lembrando vocês, né, que esse meio, olha aqui, né, eu vou mexer de novo, olha. Tá vendo? Vai ficar quebrado, né? É uma geleia, tá certo? Como é que a gente põe na estufa agora? Se eu colocar assim, esse meio de cultura tem água. O que vai acontecer? Essa água vai evaporar, vai ficar aqui na tampa, vai ressecar o meu meio de cultura e vai dificultar a minha visualização. Nunca coloquem a placa virada para cima, sempre para baixo, porque a água não vai evaporar, eu vou manter meu meio de cultura umedecido e os micro-organismos vão estar desenvolvendo aqui, tá? Mesma coisa aqui. Então, nós vamos levar para estufa, certo? Vamos levar lá para a estufa, daqui a pouquinho a gente vai filmar lá colocando na estufa, tá? Esse meio de cultura que vai ser estufa, é uma estufa que a gente teve que adaptar, não sei se vocês perceberam, nós não tínhamos espaço no laboratório, aqui é uma porta, e isso daqui é um pé de mesa de refeitório. Então, para quem pensa que nada, né, a gente consegue fazer muita coisa, né? Inclusive, se vocês olharem aqui, isso daqui é piso de alojamento que a gente fez as estantes, tá? Então, nós vamos pôr aqui na estufa, é lógico que
é demonstrativo, né? A gente, quando em aula mesmo, todos os alunos colocam as placas, certo? E a gente vai pôr, subiu a temperatura aqui, a gente vai ter que acertar essa temperatura, não poderia estar oscilando, tá? E coloque então, lembrando, capotado a placa, né? Nunca, né? Eu já vi aluno depois vir reclamar que não cresceu nada porque colocou desse jeito, né? Sempre de cabeça para baixo, então, né? Colocamos, tá fechado, agora tá baixando a temperatura, subiu, mas tá baixando. Nós vamos tentar manter uma temperatura de 36. Eu não sei o que aconteceu com a estufa, né? A gente vai abaixar ela, tá?